Lição de número 5. A missão da Igreja de Cristo. Primeiro trimestre de 2024. Escola Bíblica Dominical. Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Além da proclamação, a Igreja é desafiada a se tornar uma comunidade adoradora, dedicando-se à adoração genuína e fortalecendo laços fraternos. Veja que a missão da Igreja não se limita ao âmbito espiritual, estendendo-se também à ação social e à sua relevância na sociedade. Assim, queridos irmãos, a Igreja de Cristo cumpre sua vocação quando proclama, quando adora, quando comunica e age, impactando o mundo com a mensagem transformadora da cruz. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência à nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2024, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Escola Bíblica Dominical, e hoje estudaremos a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Lembramos aos irmãos que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente o nosso trabalho, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui no YouTube, é muito bem-vindo também. E não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe este vídeo. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Texto áureo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Verdade prática diz assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a Igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 até o 20, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até o versículo de número 47. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos. Lembramos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Segundo objetivo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Terceiro objetivo, pensar a comunhão fraternal
e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, vamos estudar o seguinte tema: pregação e instrução. Diz assim a sinopse: a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do Evangelho e do discipulado em palavras e ações. Segundo ponto, vamos estudar o seguinte tema: a adoração e edificação. Diz assim a sinopse: a genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Terceiro ponto, estudaremos sobre o seguinte tema: comunhão e socialização. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição: pregação e instrução. E o primeiro tópico, proclamando as boas novas. Queridos irmãos, é importante afirmar que a igreja não é apenas uma instituição, mas um organismo vivo, dotado de uma missão divina de abençoar o mundo. A base dessa missão é a pregação do Evangelho, uma tarefa que, à primeira vista, pode parecer tola ou até mesmo louca, como destaca a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Querido professor, querida professora, ao analisarmos o chamado de Cristo aos discípulos em Marcos capítulo 16, versículos 14 até o 20, observamos que a palavra-chave aqui é kerixó, que significa proclamar ou pregar. Veja essa referência aí na sua Bíblia. Queridos irmãos, esse verbo aqui é usado para descrever a ação de João Batista pregando no deserto da Judéia. O termo sugere um anúncio como o de um arauto que proclama uma notícia importante e urgente. Agora veja isso, queridos irmãos: o deserto da Judéia, onde João Batista pregava, simboliza um lugar árido e desolado espiritualmente, representando a condição pecaminosa da humanidade. A pregação no deserto era uma chamada para a transformação, uma voz que clamava por arrependimento e preparação para a chegada do Messias. Ao seguir esse modelo, a igreja é chamada a ser uma voz audível nos desertos espirituais de nossa sociedade. O Evangelho não é uma mensagem reservada apenas para os púlpitos das igrejas. O Evangelho é uma proclamação que deve ecoar nas áreas áridas e necessitadas do mundo. Queridos irmãos, vamos para o segundo tópico do primeiro ponto: o objeto da pregação. Veja, a proclamação das boas novas vai além de um mero anúncio. Ela se concentra em uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. O termo euangelizo, utilizado no Novo Testamento em referência à grande comissão, veja que este
termo ocorre 54 vezes e tem o significado de trazer as boas novas, pregar o evangelho. Esse verbo destaca a ênfase não apenas na mensagem, mas no próprio mensageiro, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, é vital compreender que a igreja não está simplesmente comunicando conceitos teológicos, ela está proclamando a pessoa viva, que é Jesus Cristo. A mensagem da cruz é a mensagem da redenção através da obra consumada de Cristo Jesus, uma oferta de salvação que transcende as barreiras do tempo e continua a ser esperança viva para o mundo perdido. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao terceiro tópico do primeiro ponto, que diz assim: discipulando os convertidos. Já estudamos proclamando as boas novas, o objeto da pregação, que é Jesus Cristo, e agora nós vamos estudar discipulando os convertidos. É importante afirmar que o processo de discipulado dentro da igreja é crucial para a eficácia da missão cristã. Enquanto pregar e proclamar levam a palavra de Deus aos que estão do lado de fora, o discipulado tem a tarefa de instruir e treinar os que já estão dentro. A distinção entre essas abordagens destaca a importância de ir além da simples divulgação da mensagem, buscando também o desenvolvimento e amadurecimento daqueles que responderam ao chamado de Cristo Jesus. A igreja, portanto, não é meramente uma reunião de crentes, é uma comunidade de discípulos. Essa distinção é crucial, pois indica que fazer parte da igreja vai além de um mero título de crente. Ser discípulo implica em compromisso ativo de aprender, crescer e compartilhar o conhecimento adquirido com outras pessoas. Outra coisa que precisa ser dito aqui: o verdadeiro discipulado vai além da acumulação de conhecimentos teóricos, é a aplicação prática da palavra de Deus na vida diária. O discípulo é alguém que não apenas absorve a verdade, mas que a internaliza e vive essa verdade. Queridos irmãos e irmãs, essa vivência genuína é o que capacita um discípulo a reproduzir e passar adiante o que aprendeu das Sagradas Escrituras e de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a igreja é convocada não apenas para gerar crentes, mas para moldar discípulos comprometidos. Esses discípulos não apenas seguem a Cristo, mas também estão envolvidos ativamente no processo de fazer outros discípulos. O discipulado, assim, torna-se um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento e multiplicação, refletindo a verdadeira essência da grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste processo, meus irmãos e irmãs, a igreja não apenas cresce numericamente, mas também se fortalece em profundidade espiritual e um impacto transformador acontece nela. Meus queridos irmãos, eu convido vocês para estudarmos o segundo ponto da nossa lição.
No segundo ponto, vamos estudar adoração e edificação. Primeiro tópico, uma comunidade adoradora. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, oferece uma visão profunda sobre adoração. O apóstolo Paulo, ao rogar à igreja, exorta os crentes a apresentarem seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja que a adoração não se restringe a cânticos e orações, mas envolve consagração total da vida como um serviço racional a Deus. Assim, a adoração ultrapassa o espaço do templo e invade o domínio do cotidiano, influenciando escolhas, atitudes e interações. Portanto, ser uma igreja adoradora vai além das expressões tradicionais de culto. É uma transformação constante. É a busca contínua de viver totalmente para o Senhor, reconhecendo que a verdadeira adoração se manifesta na maneira como vivemos nossas vidas diárias em conformidade com a vontade e a glória de Deus. Queridos irmãos, vamos estudar o segundo tópico do segundo ponto, uma comunidade edificadora. Estudamos no primeiro tópico uma comunidade adoradora, agora uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega traduzida como edificar é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido é usado por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Veja aí na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. E no segundo sentido, em Efésios capítulo 4, versículo 12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este, queridos irmãos, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais: trazer edificação à igreja. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos agora o terceiro ponto da nossa lição: comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal, unidade e fraternidade, e a fé na esfera social. Primeiro subtópico do terceiro ponto: a fé na esfera fraternal. Perceba, o termo comunhão vai além de uma mera interação social. Ela implica em uma participação profunda e espiritual entre os membros da comunidade de fé. A comunhão, nesse contexto, é um reflexo da união dos crentes com Deus e entre si. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 7, reforça a importância da comunhão ao afirmar que, se estamos andando na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Essa luz é a verdade revelada em Cristo, e caminhar nela implica em compartilhar a jornada com outros crentes, resultando em comunhão, que fortalece a fé individual e também fortalece a fé coletiva. Você sabia disso? A falta de comunhão entre os crentes representa, queridos irmãos,
um obstáculo para a solidez na edificação da igreja. Veja, quando os membros vivem isolados e não mantêm uma relação uns com os outros, a estrutura da igreja fica comprometida. A comunhão é, portanto, um componente vital para a coesão e fortalecimento da igreja, contribuindo para uma edificação sólida e eficaz. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a fé na esfera fraternal implica não apenas na participação em eventos da igreja, mas na construção de relacionamentos autênticos baseados na partilha mútua, apoio espiritual e compromissos cristãos. Em um contexto de verdadeira comunhão, a igreja se torna uma família espiritual, onde cada membro desempenha um papel importante na edificação do corpo de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, estudaremos agora o segundo tópico do terceiro ponto, que diz assim: unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre os seus membros. Você deve lembrar que Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Veja João capítulo 17 e o versículo de número 21. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, devemos, portanto, nos esforçar para manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Muito bem, meus queridos irmãos, terceiro tópico, a fé na esfera social. Veja, a atenção aos menos favorecidos não é uma opção, mas uma resposta natural daqueles que compreendem e vivem os valores do Evangelho. A igreja, como corpo de Cristo, não pode negligenciar a dimensão social da fé. O modelo bíblico de igreja não é apenas aquele que busca o crescimento espiritual interno, mas também aquele que se preocupa com os necessitados e se envolve ativamente na transformação social. A fé cristã atinge sua plenitude quando a comunhão espiritual se manifesta em ações práticas do amor, compaixão, justiça na sociedade em que está inserida. Portanto, queridos irmãos, a igreja deve ser um farol de esperança e um farol de transformação, impactando positivamente a comunidade ao seu redor. Muito bem, queridos irmãos, vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Muito bem, queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube.
Também, meus queridos irmãos, não esqueça de comentar, de sugerir, de dar a sua opinião, compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.